Olá, boa noite. Vamos começar uma live. Ficamos aí essa semaninha do carnaval, né, descansando. Ontem, a nossa live era para ser ontem, porque a nossa live é na quinta-feira à noite. Mas com essa história, né, dessa semana de carnaval, a gente achou melhor. Boa noite, Lu. A gente achou melhor fazer essa live hoje do que ontem. Então, hoje, excepcionalmente hoje, a live passou para sexta-feira, mas ela normalmente é na quinta-feira à noite. E hoje nós vamos falar do quê, né? Qual é o tema da nossa live? O tema da nossa live hoje é raiz da rejeição, né? Essa ferida emocional. Meu nome é Patrícia Monteiro, né? Porque eu já começo falando a live sem me apresentar. Então, meu nome é Patrícia Monteiro, eu e a Jaqueline Eulálio, nós estamos aqui nesse perfil, trabalhando, né, ensinando a você, levando você a viver o seu propósito de vida, né, ajudando a você a viver o seu propósito, resgatar a sua real identidade, a viver realmente aquilo que Deus planejou para a sua vida. E hoje nós vamos falar, prometo não fugir do meu script, né, fugir do meu planejamento, porque a live hoje está sensacional. Eu quero que você compartilhe essa live com alguma amiga. Por quê? Porque essa live com certeza vai fazer diferença, né, na sua vida e na vida da sua amiga. Com certeza essa live hoje pode ser um divisor de águas para você. Hoje nós vamos falar sobre a raiz da rejeição, ou melhor, a ferida emocional, né, rejeição. São 5 feridas emocionais, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, né? Cada uma dessas 5 feridas, ela vai produzir, né, uma máscara ou uma armadura, tá? Hoje nós vamos falar da rejeição. A verdade, gente, é que a rejeição... Tem um cabelo aqui. A verdade é que a rejeição, ela... Obrigada, amiga. A verdade é que a rejeição é uma ferida emocional que grande parte das pessoas já passaram por ela. Se não passaram, vão passar. Por quê? Porque é muito fácil, é muito comum nós, seres humanos, nos sentirmos rejeitados em algum momento da nossa vida. E a ferida emocional, ela tem mais a ver com o que você sentiu do que com o fato em si. Eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito desse exemplo, porque esse exemplo, ele consegue dar conta, né, de todas essas feridas emocionais. Uma criança que é esquecida na escola. E por que eu também dou esse exemplo? Porque é um exemplo muito comum, né? Quem tem filho, né, sabe que é possível a gente não esquecer, mas é possível que a gente se atrase para ir buscar essa criança, né, devido ao trânsito, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, devido ao trânsito, às nossas demandas de trabalho. Mas a criança, ela quando ela está na escola aguardando os pais, ela não entende que houve um problema no trânsito ou que os pais, né, se demorou mais no trabalho. Ela simplesmente se sente esquecida, né? Como a criança recebe isso? Ela não tem o recurso e o suporte de um adulto para entender o que está acontecendo com ela naquele momento. Então, aquela criança ela pode se sentir ali naquele dia rejeitada, né? Foi esquecida ali, então foi rejeitada pelos pais. Ela pode ter se sentido abandonada, ela pode ter se sentido humilhada. Por que humilhada? Porque uma vez que, né, vamos supor que ela foi a última, né, a sair da escola. O que acontece ali normalmente? Os funcionários começam a brincar, vamos dizer assim, né, e dizer, olha... seus pais esqueceram de você, deixaram você aqui. E a criança com aquilo se sentir humilhada, né? Ela também pode se sentir traída ou ela pode se sentir injustiçada. O que eu quero chamar a sua atenção é que um mesmo fato pode causar diversas feridas na pessoa. Um mesmo fato pode fazer com que essa pessoa desenvolva várias feridas emocionais ou feridas emocionais diferentes. Enquanto em mim, né, esse mesmo fato pode ter desenvolvido um abandono, em outra pessoa a rejeição, em outra pessoa a humilhação, e assim depende de quem, né, de quem passou pelaquela situação, de que criança passou pelaquela situação. Isso sem contar, gente, nas inúmeras situações da vida, né, no trabalho, nos nossos círculos sociais, na nossa escola, ou então na nossa igreja,
ou no nosso relacionamento amoroso. Então, diversas são as situações em que nós podemos nos sentir rejeitado. Então, a ferida da rejeição ela tem muito mais a ver com o que você sentiu no momento do que com o fato em si. Hoje, uma criança que... E olha como isso é complexo, presta atenção em mim. Hoje, né, um adulto, ele tem recurso emocional para olhar para trás, para aquele dia que foi esquecido na escola e entender que foi, né, os pais se atrasaram ali por causa de algum problema. Mas naquele momento, enquanto criança, ele não tinha esse recurso. Então ele sentiu a rejeição e essa rejeição pode ter ficado ali no inconsciente, guardada e até esquecida. Mas mesmo assim está trazendo resultado para a vida dessa pessoa. Porque essa pessoa pode estar agindo sob, né, vamos dizer assim, sob essa perspectiva da rejeição sem perceber. Você, ao longo da minha live, você vai entender o que eu estou falando, que é uma pessoa agir, né, sob a perspectiva da rejeição sem perceber que está fazendo isso. Então hoje a gente vai falar como a rejeição ela se instala na pessoa, né? A gente acabou de falar, né, como é que a rejeição pode se dar, quais são os sintomas e as consequências que a rejeição pode trazer. Eu quero que você imagine, eu quero que você pense, a Bíblia fala, eu trago essa reflexão porque a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que a nossa alma é como um jardim. Isso está escrito em Eclesiastes, né? Fala sempre do jardim como se fosse, a gente pode fazer essa analogia à nossa alma. E lá no Éden, né? Lá no livro de Gênesis, quando o ser humano foi criado, eu quero ler aqui com você, isso está em Gênesis 2,15, diz assim, olha só o que diz lá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Então, qual que era a missão, vamos dizer assim? Qual que foi a incumbência que Deus deu ao ser humano quando colocou ele no jardim? De cultivar e guardar. Agora, pensa comigo, guardar de quem? Se naquele momento só existia Adão e Deus, guardar de quem? De quem que Adão ia guardar o jardim? Ou dele mesmo, ou do inimigo das nossas almas. Então, de quem que Adão poderia guardar o jardim? Você percebe isso? Se Deus dá essa ordem, guardar o jardim. O que isso mostra para mim e para você? Que é nossa responsabilidade guardar e cultivar o nosso jardim. É nossa responsabilidade. Essa responsabilidade, essa incumbência, Deus deu a nós. Então, cabe a nós entender o que tem no nosso jardim, cultivar o nosso jardim, regar o nosso jardim e, principalmente, colocar boas sementes, cultivar com boas sementes. Por quê? Porque existe também... eu não entendo muito de jardinagem, né? Apesar de que eu tenho uma casa com quintal e tem várias plantas, é um quintal grande que tem grama, tem árvore. Eu não sou muito boa, né? Não sou assim expert em jardinagem, mas eu conheço alguma coisa de planta. E existe aquelas ervas daninhas, né, as ervas venenosas, existe o mato, como aqui chama no Rio de Janeiro, né, quando é aquela planta que cresce sem ninguém plantar e atrapalha a planta que a gente plantou, atrapalha aquela que a gente semeou, né, a gente chama de mato. Então, ela cresce, né, essa erva daninha, esse mato cresce sem que ninguém o plante ali. Ele cresce sozinho. E quando ele cresce, ele abafa aquela planta que é boa, vamos dizer assim, aquela planta que foi plantada pelo jardineiro. Então eu quero que você imagine um jardim, eu quero que você imagine o seu jardim. Como é o seu jardim? Que tipo de flores tem no seu jardim? Que tipo de árvores tem no seu jardim? Então você imagina que esse jardim é um jardim muito bonito, é um lugar muito agradável e você gosta de estar ali. Mas, por qualquer motivo, você dá um tempo e não vai mais naquele lugar, não vai mais no seu jardim.
você deixa aí um tempo aí o seu jardim sem ser guardado e sem ser cultivado por você. Você imagina que quando você voltar ele vai estar da mesma forma? Boa noite, Andréia. Boa noite, gente. Quem for chegando, boa noite. Eu esqueço de dar boa noite, eu fico tão envolvida aqui no que eu tô falando na live que às vezes eu esqueço de falar boa noite com vocês que vão entrando. Mas boa noite, sejam todas bem-vindas e que essa live possa acrescentar e contribuir com a vida de vocês. Então, se você fica um tempo sem ir nesse jardim, quando você volta, você imagina que você vai encontrar o quê? Justamente essas ervas daninhas, esse mato, né, que deve ter já tomado conta ali. E aí até o que tinha, né, até o que você plantou de bom, gente, eu não sei se vocês sabem como é que cresce um mato. O mato, ele sufoca. Isso eu sei porque, como eu falei, aqui no meu quintal, né, a gente tem gramado, a gente tem planta. Ele sufoca aquela planta boa, aquela planta que você colocou. Ele sufoca a grama. Então, o mato, para você ter uma ideia, ele tem que ser arrancado pela raiz. A erva daninha, ela tem que ser arrancada pela raiz. Porque se você deixa a raiz ali, brota novamente. Então, pensa. Agora vamos trazer isso para a nossa vida prática. Pensa que esse jardim é a sua alma. Pensa que é a sua alma. Então ali você cultiva até boas sementes, você cultiva, né, árvores frutíferas, você cultiva flores. Mas um dia você simplesmente dorme, vamos dizer assim, né, e começa ali de repente a não guardar mais, a não cultivar mais coisas boas. O que acontece? Começa a crescer tudo que não presta. Como é que isso entra na nossa vida, gente? Pelo ouvido e pela visão. A Bíblia, olha, gente, a psicologia fala que os nossos olhos são as janelas da alma. A Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Olha isso, né? Então, se eu me coloco numa situação em que eu escuto muita coisa ruim e vejo muita coisa ruim, consequentemente também, né, vivo muita coisa ruim, por isso eu vejo e escuto, então isso vai entrando na minha vida, na minha alma e vai brotando ervas daninhas, que são justamente as feridas emocionais. Vocês conseguiram entender isso, perceber isso? Então essas feridas emocionais brotam ali no seu jardim, na sua alma, e se você não cuidar de arrancar pela raiz, isso vai crescer e sufocar tudo que é de bom que você já cultivou. Sufoca tudo que é de bom ali. Como que essas feridas emocionais podem se instalar, né? Lembra que eu falei que a gente vai falar de como ela se instala? Por abusos, né? Pessoas que sofreram abusos físicos, abusos emocionais, por violência, né? E, gente, isso eu sempre costumo dizer na minha live que as coisas, né, que a gente transforma a nossa mente e a gente deixa a ferida se instalar em nós de duas maneiras, ou pelo trauma ou pela repetição, né? A pedagogia, eu sou professora e eu sei que a repetição, né? Então, se você cresceu ouvindo coisas do tipo... Gente, isso é uma verdade que eu vou falar agora. Eu nem planejei você é a rapa do tacho. Isso é uma verdade porque a gente tem uma mentorada, né? A gente teve uma mentorada, eu e a Jaque, que falava isso. Você é a rapa do tacho, você veio de intrujona, nem era para você ter vindo, né? Então, isso parece, né? E a família até ri disso. Isso parece inofensivo, mas a repetição disso, de uma mãe que diz isso para um filho, para uma filha, a repetição incute nela o sentimento de rejeição. Ou não, gente, depende da pessoa que está ouvindo, é lógico. Eu estou falando aqui para você, né? Estou te dando um exemplo, tá? Depende da pessoa que está ouvindo. E aí, abandono realmente, né? O pai ou a mãe saiu de casa. Eu já lidei com pessoas que a mãe teve de ir para fora do país e deixou a criança pequena, e aí a criança se sente rejeitada, e aí é um processo que tem que passar. Então, assim, abandono realmente também pode fazer com que aquela criança se sinta rejeitada. Luto, né? Tem casos em que o marido morre
ou a esposa, ou morre alguém muito próximo, ou morre os pais, a pessoa se sente ali ou abandonada ou rejeitada, se sente também. Então se perdeu, né, os pais, separação e divórcio, né, traição, além de instalar uma ferida da traição, instala também da rejeição, a pessoa se sente rejeitada. Então são inúmeras as situações, uma bobagem, mas que também pode instalar, né, uma ferida da rejeição. Quando a mãe fica grávida e descobre o sexo do bebê, e aí ela fala, poxa, mas eu não queria que fosse uma menina, eu não queria que fosse um menino, né? Então ali também pode, porque a ferida emocional, ela vem desde lá, né, do útero materno. Gente, isso é tão incrível que esse carnaval, eu falo para vocês toda live isso, né? A gente é mentor o tempo inteiro, a gente está mentorando as pessoas, o tempo inteiro a gente está vivendo o nosso propósito. Então eu e a Jaque, a gente às vezes conversa com a pessoa e às vezes quando vê, você já está ali mentorando, você já está ali, né, trazendo para a pessoa uma palavra de conforto. E nesse carnaval, por incrível que pareça, conheci uma pessoa que ela tem muito medo, né, de fenômenos naturais. Chuva e tal, ela tem muito medo disso. E aí eu conversando, como quem não queria nada, perguntando, não sei, ela dizia que não sabia de onde vinha aquilo. Provavelmente, se eu conseguisse, né, investigar mais, isso estaria de repente lá na memória intrauterina, né? De repente essa mãe aí passou por alguma situação, né, de tragédia aí ambiental, ou de repente passou algum nervoso com isso, mas para você ter uma ideia de como às vezes a gente traz para a nossa vida, no nosso inconsciente até essas memórias. E aí olha o que isso causa na nossa vida, que eu falei também para você, que a gente ia falar também do que isso causa, né? A verdade, gente, que não importa o que aconteceu, a verdade é que não importa o que aconteceu, pode ter sido algo realmente muito grave, mas pode ter sido uma coisa que no nosso ponto de vista, uma bobagem, uma coisa pequena, mas o importante foi como a pessoa se sentiu. Por isso que também é importante a gente não julgar o sentimento do outro, porque a forma como ele se sentiu diante daquele fato, só ele mesmo sabe, só essa pessoa sabe, né, o que ela sentiu ali e o impacto que isso causou na vida dela. Então, assim, eu não gosto também de menosprezar, né, e falar nem para minha filha, isso é bobagem, não fica assim não, né, só ela sabe o que ela está sentindo, né? Então, quando a gente menospreza, a gente não dá oportunidade do outro entender o que sentiu e ali conseguir ressignificar, conseguir trabalhar aquilo de forma até a se livrar daquele sentimento, daquela sensação. Então, quais são as consequências que isso traz, né? Eu falei para você que o mais importante é como a pessoa se sentiu, né? A pessoa, se ela se sentiu rejeitada, ela vai desenvolver a ferida da rejeição, né? Isso acontece, gente, essa ferida emocional. Imagina, né, que uma pessoa machucou a mão, né? Imagina que a pessoa machucou a mão dela. Imagina isso, né? Tem uma queimadura na mão dela, a pessoa se queimou. E aí ela coloca uma luva para proteger a mão dela, né? Ela coloca uma luva. O que acontece? Já que ela está com a luva, né? Imagina que a gente conhece alguém que está com essa mão machucada e está com uma luva. Já que ela está com essa luva, você não imagina, você não sabe que por baixo dessa luva tem uma ferida. Então, sem querer, você esbarra, né? Você pode machucar aquela pessoa sem perceber. Sem perceber. A mesma coisa acontece com a ferida emocional, sabe por quê? Porque a pessoa cria aquela armadura, né? Cria aquela máscara ou aquela armadura. Eu gosto mais de falar armadura porque realmente ela nem se reconhece mais. Se a ferida for muito aberta, muito latente, ela não se reconhece mais, né? Então, é uma pessoa que você pode até perguntar assim, mas o que você gosta? O que você quer? Né? O que você quer? A pessoa vai dizer assim... deixa eu ler o comentário da Andréia. Meninas, através de vocês, dessas lives, o meu olhar mudou muito em relação ao outro. A gente acaba, né, quanto mais a gente busca autoconhecimento para nós, mais a gente tem empatia com a outra pessoa. Isso é uma verdade. O autoconhecimento, ele não é bom só
para a gente, né? Mas ele é bom também para as pessoas à nossa volta, porque a gente consegue, né, ter mais empatia aí com o sofrimento do outro. Né? O que para a gente parece que é uma bobagem, para o outro é um gigante. A gente nunca pode menosprezar o que o outro está sentindo. E aí, a mesma coisa é essa pessoa com a ferida. Então ela está com a armadura. Então e aí você pergunta para ela o que que você gosta, né? O que você quer, qual o seu sonho? Essa pessoa não sabe nem responder. Então essa pessoa ela deixa até de se reconhecer, né? Tamanho é a proteção, o bloqueio que ela tem nela. Tamanho é a armadura, né, que ela está envolvida ali. Então, por baixo dessa armadura tem feridas que a gente não vê. Essa pessoa, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela se demonstra ser uma pessoa muito forte. Sabe aquelas pessoas que parece que por fora é muito forte, mas por dentro é uma manteiga derretida? Ela não consegue expressar realmente o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Essa pessoa com certeza ela tem a ferida da rejeição. Então é uma pessoa que por fora, né, ela é muito forte, ela aparenta ser muito forte, mas por dentro só ela sabe o que ela está sofrendo. Então, a pessoa que tem essa armadura, a gente não sabe, né? A gente acha que é forte, aí a gente às vezes até faz uma brincadeira, já viu isso? Você tá brincando com uma pessoa, você acha que é uma brincadeira, a pessoa leva mal, a pessoa se sente mal com aquilo, se sente ofendida. A pessoa com a ferida da rejeição é uma pessoa que se ofende muito fácil. Muito fácil essa pessoa se ofende. E aí o que acontece com isso? Gente, você acaba atrapalhando o relacionamento. Né? Eu vou falar também de como isso atrapalha profissionalmente. Eu trouxe até para você alguns casos aqui de como isso atrapalha na vida profissional. Vou começar pela vida sentimental. Isso atrapalha muito a vida sentimental da pessoa. Contar um caso aqui para você, um caso verdadeiro. Deixa eu beber uma água. Vou contar um caso verdadeiro para você de como essa ferida da rejeição atrapalha no relacionamento por uma bobagem. Uma vez, eu vou dar o nome dessa mulher de Carmen. A gente sempre dá o nome de Carmen às mulheres que a gente trazem de exemplo, eu e a Jaque, né, pra gente não divulgar o nome da pessoa de verdade. A Carmen, uma vez, se pegou no quarto, eu até contei essa história lá nos stories, né? Se pegou no quarto chorando muito, chorando, muito triste, muito angustiada, muito aflita e não sabia direito ao certo do que se tratava. Ela tinha passado uma semana muito exaurida, né? Uma semana de muita demanda, né? Isso é engraçado, né? A gente é adulto, mas muitas das vezes a gente, tal como uma criança, a gente não consegue reconhecer o nosso corpo gritando, né, pra gente, né? A gente não consegue reconhecer. E aí a Carmen, ela tava meio que nesse pé aí, nessa situação. Ela tava chorando muito, muito triste no quarto, sem saber por que ao certo. Ela só sabia que ela estava incomodada com o fato do marido dela. O marido dela jogava futebol ocasionalmente, né, com os amigos, se reunia saudavelmente com os amigos dele, e ela, quando podia, ela ia, mas nesse caso, por exemplo, que estava um sol muito quente, aqui no Rio de Janeiro está muito quente, ela não foi porque preferiu ficar em casa devido ao calor. E aí o marido dela estava se arrumando ali para ir e perguntou para ela: o que houve? Por que você está chorando? Aí ela só disse assim: não houve nada. Gente, mulher é fogo, né? Mulher pode estar mal, né? Aí o namorado pergunta: o que foi nada? Não foi nada. A gente quer que ele adivinhe o que a gente está pensando, né? Mas a gente não quer falar. Isso também é ferida da rejeição. Vou explicar por quê. E aí a Carmen, chorando muito, respondeu para o marido: não é nada. O marido falou assim: não é nada? Ah, então tá. E se arrumando e saindo, o que ela queria realmente que ela não conseguiu falar? Ela queria que ele não fosse pro futebol porque ela ia ficar em casa e ela queria que ele ficasse em casa também. Só que ela não conseguiu dizer isso. Eu prefiro que você fique em casa comigo hoje. Ela não conseguia dizer. E aí ela não conseguia dizer o que ela estava sentindo, nem o que ela estava pensando e o que efetivamente ela queria. E o marido foi. Quando o marido voltou, ela já estava melhor e tal. E ele novamente perguntou a ela: mas e o que houve? Né? Ela falou assim: ainda não estou preparada para falar. Eu estou parafraseando, que eu não lembro muito bem a história,
com os detalhes, mas eu lembro o teor, né? Eu não estou preparada para falar, mas e aí, na verdade, o que que era aquilo ali, né? Ela falou que não sabia muito bem o que ela estava sentindo, mas que ela queria, na verdade, era que ele, olha o que que ela queria, que ele escolhesse ficar com ela, sem que ela precisasse dizer. Gente, eu me identifiquei, não sei vocês, né? Na hora que eu ouvi essa história, eu falei, caramba, já passei por isso também, já fiz isso também. Não que meu marido jogasse futebol, mas em outras situações, né, que ele teve de sair de casa e eu não estava num dia legal. E aí ela falou, eu queria que ele adivinhasse, eu não tô achando outra palavra, mas adivinhasse o que eu estava pensando e não saísse, ficasse comigo ali. Só que, gente, o marido dela ama ela. O marido dela ama ela. O marido dela não estava indo procurar outra mulher. O marido dela não estava preferindo ficar com outra pessoa. O marido dela só queria, naquele momento específico, espairecer a mente. Queria realmente jogar futebol, conversar, bater papo, desanuviar, né? Ele queria isso. Ele não queria era ter que ficar em casa e muito menos ter que andar no shopping, né? Vagar no shopping, igual a gente gosta, né? Olhar vitrine. Ele não queria. Só que a Carmen ela não recebeu dessa maneira. Né? Olha como a ferida da traição faz a pessoa ver, né, o fato verdadeiro com outro olhar. A pessoa começa a olhar, né, a pessoa começa a ver com o olhar sempre da rejeição. Ela vai sempre entender que todo evento na vida dela foi feito para que ela fosse rejeitada. Ela vai entender que todo evento que aconteceu para ela ser rejeitada. As pessoas querem rejeitar mesmo. As pessoas não querem dar atenção mesmo. O marido não liga para ela, né? Então ela percebe, a pessoa que está com a ferida da rejeição, ela percebe o mundo pela ótica da rejeição sempre. E por incrível que pareça, acaba atraindo para si mais rejeição. Por que atrai para si mais rejeição? Porque é uma pessoa que, para não ser rejeitada, rejeita primeiro. Como assim? Ao não dizer, quando ela não disse, né, o que ela queria realmente, ela se fez de durona, vamos dizer assim, né? Não vou demonstrar para ele ali que eu quero ficar com ele, né, para que ele não me rejeite, para que ele não diga que quer jogar futebol, eu me sinta rejeitada, quer dizer, ela estava se protegendo, então ela achou melhor. E quantas vezes isso numa escala maior, né, gente? Quantas vezes a gente deixa realmente de dizer até que ama alguém, que gosta de alguém, com medo de receber a negativa, né? Com medo de que a outra pessoa não te corresponda da forma como você espera. Porque tem isso também, né? A pessoa às vezes vai corresponder ao amor, mas não da forma que você está esperando. Porque em outra live eu já disse para você, cada um de nós temos uma linguagem de amor. Nossa linguagem de amor é diferente. E aí os relacionamentos vai sendo minado, porque essa mulher acredita, né, a Carmen acredita fielmente que o marido dela está sempre preferindo estar com outras pessoas do que estar com ela. Olha sempre pela ótica da rejeição. Eu quero também trazer um exemplo de como que isso se dá, melhor dizendo, na vida profissional. Como que a rejeição se dá na vida profissional? A pessoa que sofre, né, dessa ferida, ela tem muito medo de se posicionar e de expressar suas ideias, então ela pode estar desagradada com alguma situação, ela nunca vai dizer não para alguém, nunca vai dizer não posso, ela vai ficar muito incomodada, muito desconfortável, vai ser muito desconfortável para ela dizer realmente o que ela está sentindo. E isso se ela realmente não colocar um bloqueio e não falar de forma alguma. Tanto desagrado quanto algo, um sentimento bom, um sentimento positivo. Então a pessoa que está sofrendo dessa ferida, ela tem muita dificuldade em se posicionar, em dizer realmente o que ela pensa e o que ela acha. Ela sempre acredita que as ideias dela, né, serão mal recebidas. Vai preferir viver meio escondida, meio apagada, ao mesmo tempo que quer que os outros a vejam, a note, ela prefere
viver escondida, ela prefere viver guardada, porque na verdade ela tem medo, né, de se expor e ali de alguma forma ser rejeitada. Gente, tudo isso é no nível do inconsciente. Quando acontece essas coisas no nível do inconsciente, a pessoa, ela faz isso sem perceber que ela está fazendo para evitar a rejeição. Isso vem... Lembra que eu falo para vocês que a gente tem pensamentos que são lobos em pele de cordeiro? Então, como que esse pensamento vem pra gente? Esse pensamento vem assim, tô com vergonha, tô sem graça. Né? Eu acho que ninguém vai gostar. Eu acho que isso não é interessante. Então esse pensamento vem dessa maneira. Esse pensamento não vem arrumadinho do jeito que eu tô falando para você, não. Não vem assim, não. Senão não seria inconsciente, seria consciente. Aí a pessoa teria consciência que ela tá com medo de ser rejeitada. Então aí seria mais fácil até de tratar. Então é um pensamento inconsciente, é algo inconsciente, é um sentimento que parece até que é verdadeiro. É tão verdade para a pessoa que sente que ela realmente percebe tudo como se fosse uma grande rejeição para ela. E aí ela vai detestar errar. Já passei por isso. Detestar errar. Quando errar, sente uma enorme vergonha e fica se culpando, se punindo, se criticando. Não precisa ninguém dizer para essa pessoa o quanto ela errou, porque ela já está fazendo isso com ela mesma. Só que a mesma mão que ela pesa nela, ela pesa no outro se o outro errar também. O marido, o filho pequeno, então, não pode derramar um copo d'água em cima da mesa. Que se derrama um copo d'água em cima da mesa, a pessoa com a rejeição, ela vai com as quatro patas em cima, né, para poder punir, a criticar demais. É muito crítica, uma pessoa muito crítica. Critica a si próprio o tempo inteiro e por isso critica tudo ao seu redor e as pessoas também. Então a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela sempre exige muito de si. Sempre exige um perfeccionismo muito grande. Gente, eu tenho um exemplo de perfeccionismo. Tá aqui, achei que o livro não estava perto de mim. Que eu queria falar com você. Por quê? Esse exemplo do perfeccionismo aconteceu com um missionário. E aí a gente pensa assim, né? Mas as pessoas que estão fazendo a obra de Deus, pessoas que estão assim tão próximas, né, de Deus. Mas o que acontece, né, gente? O espiritual é diferente do emocional. E vocês vão ver agora. Se eu não achar aqui a página que eu não marquei, eu vou conseguir lembrar da história que eu lembro. Essa história me impactou muito. Essa história foi de um missionário que ele tinha com ele essa mania de perfeccionismo. Uma mania de perfeccionismo muito grande. E aí o que aconteceu com ele com essa mania de perfeccionismo? Ele foi, né, ser missionário. Isso começou na vida dele desde a adolescência. Que ele tinha esse hábito, né, do perfeccionismo. O que acontece com o perfeccionismo? E essa história mostra pra gente. A pessoa, para atingir esse padrão do perfeito, ela se exige demais. Gente, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela sente muitas dores nas costas, como se carregasse muito peso. Né? É lógico que cada sintoma que eu falo para você, se você percebe um e não percebe outro, significa que a sua ferida é mais branda, é menor. Mas se você percebe todos os sintomas que eu tô falando, significa, quanto mais sintomas, significa que a sua ferida é maior, entendeu? Então, esse missionário, eu errei, gente, eu não marquei. Mas não tem problema não, que eu lembro perfeitamente dessa história. Eu só queria lembrar o nome dele. O nome dele eu não lembro, é um nome em inglês. É David alguma coisa. Esse missionário, ele buscava tanta perfeição no ministério que aquilo foi para ele um peso e um fardo tão grande que foi adoecendo o corpo dele. De tal forma que esse homem morreu exaurido, com 29 anos de idade. Isso essa história é verdadeira, apesar de ser uma história bem antiga, né? Aconteceu no século passado, de um missionário cristão do século passado, mas é uma história verdadeira. A busca do perfeccionismo, né? Para começar, o perfeito não existe.
Existe o excelente, você tem que ser excelente no que você faz, buscar excelência, melhorar todo dia, não o perfeito. O perfeito, ele não existe, então ele nunca está pronto. E aí isso me leva também a uma outra história de uma outra Carmen. Na verdade, Carmen, como eu falei para você, é sempre o nome fictício que a gente dá, né, às pessoas que a gente mentora, alunas, né, ou seguidoras que conta pra gente as suas histórias. E aí, essa Carmen era uma professora de inglês. É uma professora de inglês. Essa história é atual. Ela precisa, né, de divulgar o trabalho dela como professora. E nada melhor do que você divulgar o seu trabalho, principalmente se você tem um trabalho intelectual, nada melhor do que as redes sociais, né? Porque a gente vê que as pessoas estão produzindo muito conteúdo e a partir daí você ajuda a outra vida, você vende também o seu serviço. E aí, para que essa pessoa, para que essa Carmen, né, para que a Carmen conseguisse divulgar o trabalho dela, ela precisava se expor, né? Ela precisava fazer conteúdo, ela precisava aparecer como eu estou aparecendo aqui, ela precisava, né, de produzir, porque a produção é como se fosse a vitrine do trabalho da pessoa, né, do trabalho intelectual, como se fosse a vitrine. E aí, simplesmente ela se negava a fazer. Se negava, não queria fazer de jeito nenhum. Mas se você olhar o Instagram dessa Carmen, ela aparece muito no Instagram de biquíni. Aparece demais. Inclusive, ela é lindíssima. Lindíssima, tá, gente? Bonita mesmo. É uma jovem, uma mulher jovem, muito bonita, né? E aparece muito no Instagram de biquíni. E aí eu fiquei curiosa. Eu falei, ué, como é que pode a pessoa, né, ter a coragem de aparecer, né, nas redes sociais? Gente, por mais que uma foto minha eu veja que só 5 pessoas viu, eu sempre tenho em mente que o que eu coloco na internet é pro mundo, né? É pro mundo. Então, assim, como é que uma pessoa consegue aparecer, né, de biquíni no Instagram, mas não consegue divulgar o seu trabalho? E aí lá vai a gente, né, descascar essa cebola, né? Porque eu costumo, a Jaque, ela traz uma analogia, né, boa, né, de vários papéis amassados, mas eu gosto de trazer isso numa analogia de cebola. A cebola, ela tem várias camadas até você chegar no miolo, né? A ferida emocional é justamente isso, vai enchendo de camada, como uma cebola. Vai enchendo de camada. O que é você, quem é você, ficou lá naquele miolo, né, lá no fundo. Então, para a gente chegar no fundo, a gente tem que ir tirando uma camada de cada vez, né? Isso não é rápido, isso requer tempo, esforço e compromisso, tá? Isso requer essas 3 coisas: tempo, esforço e compromisso. Lembra das ervas daninhas? Não é de uma hora para noite que a erva daninha cresce ali. Você deixou de cuidar do seu jardim por um bom tempo. Então, quando você voltar lá, e eu não sei, eu não sou versada na jardinagem, mas eu sei que toda vez que eu vou limpar as ervas daninhas do meu jardim, né, do meu jardim mesmo aqui de casa, toda vez que eu vou tirar dos vasos das minhas plantas, junto vem também o que é bom. Junto, às vezes, vem aquela flor que eu não queria que fosse jogada fora. Às vezes eu arranco, quanto mais quando é o vaso que está às 11 horas. Não sei se você sabe o que é 11 horas, depois você procura aí na internet. Então essa planta 11 horas cresce muito mato entre ela. E toda vez que eu tiro um mato, vem uma 11 horas junto. Então o que eu quero dizer para você, que às vezes você vai tirando suas ervas daninhas aí, não tem como não doer. Por quê? Vem junto coisa boa, gente. Né? Deixou aí muito tempo o seu jardim sem cuidar, sem guardar, e aí vem junto coisa boa. E aí fomos lá, né, cuidar e descobrir o que estava acontecendo, porque a pessoa consegue colocar suas fotos, mas não consegue colocar o seu trabalho. E aí eu descobri que ela era uma pessoa muito viciada em curtida. Eu nunca achei que eu fosse me deparar com uma pessoa dessa. Muito viciada em curtida. Ela postava a foto dela de biquíni e ficava o dia inteiro vendo quantas pessoas curtiu. Foi fácil, né? Foi fácil para mim identificar, né, o que estava vendo ali. Ela estava com medo de divulgar o trabalho dela e o trabalho dela ser rejeitado. O que seria um trabalho rejeitado? Ninguém curtir, ninguém chamar no direct para fechar um serviço.
Isso, se a pessoa não tem suas emoções em equilíbrio, se não tem governo das suas emoções, ela pode facilmente acreditar que ela está sendo rejeitada. E aí, para evitar sentir rejeitada, a pessoa ela evita a exposição, ela evita dar o próximo passo, ela evita oferecer seu serviço, ela evita avançar na vida dela, porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, para que ela não passe novamente pela sensação, pelo sentimento de ser rejeitada, ela vai evitar de fazer o que tem que ser feito, principalmente se isso significar exposição. Então, toda vez que é necessário que essa pessoa se exponha de alguma maneira, essa pessoa ela vai preferir não avançar do que se sentir novamente rejeitada. O que acontece com a vida profissional dessa pessoa? Trava, porque a cada passo que você dá, a cada porta que você abre, você descortina na sua vida o novo. E se você tem medo de ser rejeitada, de alguma forma, sabe como é que vem esse medo de ser rejeitada? Porque lembra o pensamento que é lobo em pele de cordeiro? Ele não vem assim, os outros, vou ser rejeitada. Não vem bonitinho, organizado. Vem assim, ninguém vai gostar. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que, na verdade, eu acho que isso não é pra mim. Ou então a pessoa ela pensa assim, tem um pensamento que é muito recorrente, eu esqueci esse pensamento, mas eu vou lembrar até o final pra você. Mas ela pensa assim, isso não vai dar certo. Ninguém vai gostar. Esse é o pensamento. Ninguém vai gostar disso. O que é isso na verdade? O que está por trás disso? O que inconscientemente está aí nesse pensamento? Não quero ser rejeitada. Eu tenho medo de ser rejeitada. Tenho medo de que ninguém goste. É medo de ser rejeitada. Então essa pessoa ela acaba não querendo, fazer nada que saia, dessa zona de conforto, acaba não querendo fazer nada que seja necessário essa exposição. Gente, um pensamento de quem tem essa ferida da rejeição é justamente, e parece que é genuíno, parece que é uma verdade, acredita que não vai dar certo. E por acreditar que não vai dar certo, essa pessoa nem luta, nem começa, não vai dar certo mesmo isso? Isso não vai dar certo não. Isso não vai dar certo não. A pessoa ela nem luta pelo que ela quer. Ela nem começa a batalha porque ela tem certeza que aquilo vai dar errado para ela. Então isso é a ferida da rejeição. E o que acontece com essa pessoa? Ela é dominada, ela acaba sendo escravizada, por esse bloqueio emocional, por essa ferida. Porque tudo que ela faz é sempre pautada, nessa percepção que ela tem de rejeição. Tudo que ela faz. Ela não sabe, a pessoa, ela não sabe que, na verdade, ela está prisioneira de um bloqueio emocional. Ela não sabe que, na verdade, ela está aprisionada, ela está acorrentada a um trauma, a uma ferida emocional. É uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa que não consegue viver o seu propósito, porque a vida toda fica travada. Tudo trava na vida de uma pessoa que ela tem essa ferida da rejeição. Nada vai pra frente. Relacionamento pessoal, relacionamento íntimo, como eu contei pra vocês. É uma pessoa que atrai muita gente tóxica, atrai amigos tóxicos, relacionamentos amorosos tóxicos, atrai... Por que ela faz isso? Isso tudo é inconsciente. Inconscientemente ela se atrai por aquilo que vai validar o que ela já sente por ela mesma. Ela já se rejeita. Então ela rejeita a vida dela, ela rejeita tudo em volta dela. Inconscientemente ela atrai cada vez mais pessoas que vão rejeitá-la de alguma forma para que valide aquilo que ela já está sentindo.
para que inconscientemente ela diga realmente ninguém vale nada, realmente as pessoas não prestam, realmente casamento não é para a vida toda, realmente esses pensamentos, né, que estão aí pelo mundo, que a gente acaba até tomando muitas das vezes para a nossa vida, porque de tanto a gente ouvir, lembra que a nossa mente ela é transformada pelo trauma ou pela repetição, então de tanto a gente ouvir, a gente acredita que é verdade, até segue, né, esses padrões. É uma pessoa também, que eu já falei, né, que tem muito medo de demonstrar sentimento, no fundo tem medo de alguém se aproveitar, porque ela tem medo de se mostrar vulnerável. É uma pessoa que tem medo de se mostrar vulnerável. Então, quando demonstra sentimento, quando você demonstra sentimento, quando você demonstra o que você pensa, quando você fala o que você acredita, é como se você desse sua cara a tapa. Né? Como se você se expusesse, é como se você se colocasse realmente numa situação de vulnerabilidade. Né? Então, essa pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela vai sempre morrer de medo de ser rejeitada. E por ter medo de ser rejeitada, ela vai se esconder, ela vai buscar o perfeccionismo, porque ela acha que ela só vai ser aceita se for perfeita. Ela acredita que as pessoas só vão aceitá-la se ela for perfeita. Gente, muitas das vezes isso tem origem lá na infância, mas isso também pode ter origem na vida adulta. Na vida adulta também, né? Freud dizia que todos os nossos traumas têm origem na infância, mas o nosso psiquiatra brasileiro, Augusto Cury, ele já fala, ele já mostra, já demonstra que a gente pode construir armadura, a gente já pode desenvolver bloqueios ao longo de toda a nossa vida, não só lá na infância, né? Outra coisa que a pessoa que tem ferida da rejeição, ela tem mania de perseguição. Essa pessoa ela acredita piamente que todo mundo está falando mal dela, acredita que... quer ver? Vou dar um exemplo bom para você, olha só. A pessoa que ela tem a ferida da rejeição, ela não gosta de visitar ninguém, porque ela acha que ela está incomodando. Ela se sente um grande incômodo na vida das pessoas, até na vida das pessoas que ela ama e que ama ela também. Olha como a ferida da rejeição atrapalha, né, nos relacionamentos. Atrapalha aí, de repente, uma mãe se relacionar com seu filho, né? Por quê? Porque a mãe ela acaba acreditando que não pode visitar esse filho porque está incomodando. Né? Ela se sente um peso na vida de todo mundo. Ela se sente um grande incômodo. E aí, mais uma vez, buscando perfeição. Essa busca da perfeição tem outro lado. Qual que é o outro lado? A pessoa ela acha que ela nunca está pronta para mostrar o seu trabalho, nunca está pronta para desenvolver seu projeto, ela nunca está pronta para fazer o que tem que ser feito. E aí que trava, vai travando a vida dela, vai travando tudo que ela bota a mão, não prospera. Uma pessoa com a ferida da rejeição nunca vai viver o plano e o propósito de Deus na sua vida, nunca, porque Deus te chama para novidade de vida, Deus te chama para o novo, Deus te chama para desafios, né? Deus te chama para viver em fé. Viver em fé significa muitas das vezes viver de olho fechado, no escuro, né? E andar assim mesmo, mesmo sem ver nada, você caminha mesmo assim. Então uma pessoa que tem a ferida da rejeição jamais vai se permitir viver isso. Deixa eu ver aqui se falta alguma história para contar para vocês. Eu contei todas. Contei também a história da Carmen, né? Que o marido vai para o futebol. E aí, gente, olha o que eu quero também falar para vocês. A pessoa que ela tem essa ferida da rejeição, ela faz algumas promessas para si própria. Não sei se você já fez essa promessa para você, mas olha as promessas que a pessoa faz. Nunca mais vou me envolver com ninguém. Pessoa que tem ferida da rejeição, ela faz essa promessa para ela. Nunca mais vou depender de homem nenhum. Nunca mais vou amar ninguém desse jeito. Ela vai fazendo para ela mesma certas promessas, né? E o que acontece com essa pessoa? É como se ela fosse sendo transformada a cada ferida. Ela vai sendo transformada e o que muita gente acredita que é amadurecimento, na verdade é um bloqueio.
Porque, gente, ninguém é igual a ninguém. Não é porque uma pessoa te magoou que a outra vai te magoar também. E não é à toa, e aí vocês podem até, porque a palavra de Deus ela é confrontante, né? Vocês podem até não concordar, mas não é à toa que o próprio Jesus diz o quê? Dá a outra face. Por que que ele fala isso? Para que a gente não se habitue a criar bloqueio. Porque uma vez que você encontra alguém, conhece alguém, essa pessoa te magoa, se você prometer para você, nunca mais vou me envolver, nunca mais vou depender de homem nenhum, nunca mais vou amar ninguém dessa forma, se você se promete isso, quando você encontra outra pessoa, quando você vai para outro relacionamento, você vai com todos esses traumas. E às vezes algo que poderia ser bom, você acaba até estragando. Porque você não foi para o outro relacionamento verdadeiramente quem você é. Se você se deixou transformar porque você foi magoada, então não é você que está agindo, quem está agindo é sua dor através de você. Entende o que é que significa você está amarrada, você está escrava, né, dessa ferida, dessa dor, desse medo? É isso, porque você está agindo, né, não conforme quem você é realmente. Gente, normalmente a pessoa que faz essas promessas para si, ela quer amar genuinamente, ela quer se entregar genuinamente. No fundo, o que ela quer é amar sem reservas. Mas por que ela não consegue? Por causa do bloqueio, por causa do trauma. No fundo, o que essa Carmen, né, professora de inglês, o que ela quer é mostrar seu trabalho para o mundo. No fundo, o que ela quer é mostrar para as pessoas o quanto ela é competente, o quanto ela é capaz. No fundo, ela quer isso, mas por que ela não faz? Por causa do bloqueio. Então, se é o bloqueio emocional, se é o trauma, né, aquela ferida que está te impedindo de agir, significa que você está escravo dela. Significa que você está escravo, você está acorrentado por essa ferida. E aí, como que eu e a Jaque, como que a gente faz para levar, né, a cura, para fazer o desbloqueio? Eu falo cura muito tranquilamente, porque a palavra de Deus traz cura realmente. As pessoas têm muito medo de falar, eu me posiciono dessa maneira. A palavra de Deus traz cura, eu acredito na cura. Né? É lógico que não significa que hoje eu estou curada dos meus bloqueios, que amanhã pode ser que eu não venha novamente me ferir e eu precisar de cura novamente. A cura não significa que a pessoa... Gente, enquanto a gente está nesse mundo, a gente precisa da cura. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa de ser curada. Porque cada dia que você vive, pode ser que aconteça novamente de você ser ferida. Então, eu fico muito tranquila. Eu vejo muita gente que trabalha nesse ramo meu e da Jaque, do desenvolvimento pessoal, de falar que não existe cura, que a gente não tem, é um tratamento. Mas não, eu tenho essa consciência de que a cura é possível sim. É possível uma mulher viver curada, viver liberta, é possível sim. Eu vivo isso. Né? A Jaque vive isso, as nossas mentoradas vivem isso, então a gente sabe que é possível. E como que a gente lida, né? Como a gente trabalha, eu e a Jaque? Com aromaterapia. A gente usa alguns óleos essenciais como de capim-limão para poder limpar esses sentimentos. Depois gerânio para poder ensinar essa mulher a receber amor, a dar amor, principalmente o amor próprio. Porque você vê o mundo, eu vejo o mundo a partir do que eu sinto por mim. Se eu me critico muito, consequentemente eu vou criticar todo mundo à minha volta. Se eu não me amo, dificilmente eu vou conseguir amar outra pessoa. Até porque a Bíblia diz o quê? Amai o próximo como a si mesmo. Então, para eu cumprir esse mandamento, eu preciso primeiro me amar. Então é impossível uma mãe que não se ama genuinamente amar o filho. Gente, ela quer, mas ela não consegue. Sabe por quê? Amor não é só palavra, amor é ação. Você demonstra amor agindo mais do que falando.
Amor é ação, não palavras. Então ela quer amar esse filho, mas ela não consegue demonstrar amor uma vez que ela não se ama. Por isso que eu e a Jaque fazemos esse trabalho, porque a gente acredita que uma mulher curada, ela cura a família toda. Ela cura os filhos, ela cura o casamento, ela cura o marido, ela cura o ambiente profissional, ela leva a cura por onde ela andar. Por isso que eu e a Jaque fazemos, essa é a nossa missão, o nosso propósito. E aí a gente usa os óleos essenciais, a gente utiliza também, né, para ajudar essa mulher, a palavra de Deus, porque a gente acredita que essa pessoa precisa também de orientação espiritual. Eu, nessa live com você, já te dei várias orientações espirituais. Já falei da Bíblia aqui com você várias vezes da palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos ensina a viver. E ela nos ensina a viver de forma livre dos nossos bloqueios, dos nossos traumas, dessas feridas emocionais. Ela nos ensina a viver de forma plena, de forma abundante. Então não tem como a nossa mentoria é a única que trabalha corpo, mente, emoções e espírito. A gente trabalha com os óleos essenciais, com a palavra de Deus, com os desbloqueios emocionais, com autoconhecimento através da análise de temperamento. Então, a gente ajuda essas mulheres dessa maneira, utilizando essas ferramentas. Gente, eu quero deixar bem claro, caramba, eu consegui fazer em 1 hora certinho, né? Caraca! Tô impressionada que a professora tá ficando boa, hein? A professora tá ficando boa, né? De seguir exatamente, gente. Já entendi. Seguir exatamente meu script. Chegou no fim, que tá escrito fim. E tá aqui, ó, 8h57. Então, a palavra de Deus, ela é cura, ela é vida. E ela ensina você a viver. Não só a viver para você, mas a viver a vida abundante e plena que Deus preparou para você. Preparou para aquelas pessoas que vão receber através de você quando você transbordar a cura na vida de outras pessoas. Porque como eu falo para vocês muitas das vezes, às vezes o que a pessoa quer, né, é só uma palavra, mas como você vai levar se você está toda machucada? Como é que você vai conseguir realmente, genuinamente, amar o seu marido, amar o seu filho, se você não está se amando? Como é que você vai se permitir, né, se entregar realmente numa relação de forma plena, se você não se amar? E olha que se você pergunta às pessoas dizem, não, eu me amo. Eu me amo. Aí às vezes vai até em malha, a professora de inglês, né? É o caso que eu falei que ela é muito bonita ela. Malha, cuida da alimentação, mas não cuida do seu emocional, não cuida do seu jardim. Deus nos deu a incumbência, cultivar e guardar o jardim é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Então não adianta só você cuidar do corpo, o corpo faz parte também. Você também precisa cuidar sim do seu corpo. É também sua responsabilidade. Mas o seu jardim, gente, depende de você. Por que depende de você? Porque você tem o livre-arbítrio de escolher a forma que você vai viver. Você quer viver livre ou você quer viver sob a perspectiva, sobre as correntes da rejeição? Como é que você quer viver? Não tem como você alcançar a vida plena, a vida abundante, se você não se livrar da rejeição na sua vida. Não tem como. Eu mostrei hoje isso para você aqui. E o que eu quero que você faça hoje? Eu quero te pedir um favor. Que você leve essa live para o maior número de mulheres que você puder. Essa live a gente deixa aqui, eu vou deixar aqui até amanhã, mas amanhã eu tiro e boto no YouTube. Aí eu deixo lá nos meus stories o link. De qualquer forma, o nosso canal do YouTube é o canal Eu Sou Aroma. Eu deixo essa live lá. Então você manda para outra mulher que pode estar aí num problema no seu relacionamento, um problema no seu trabalho, que é oriundo da raiz da rejeição e ela não sabe disso. Ela só sabe que ela tem os resultados que ela não gosta, ela só sabe que ela tem os pensamentos, que ela acredita que é genuíno, que é verdadeiro, mas ela não sabe de onde vem esses pensamentos. Ela não sabe de onde surgiu isso. Então, se você puder transbordar na vida de outra mulher hoje, faça isso. Compartilhe essa live
com uma pessoa que pode ser o divisor de águas na vida dela. Gente, um beijo grande e até semana que vem. Semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, outra live aqui. Tá bom, gente? Um beijo e tchau, tchau. Qualquer coisa, manda um direct pra gente que a gente dá uma orientação pra você. Tá bom? Ficar com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.